dormes, espalmando as mãos sobre os joelhos, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, sentindo sua presença, como sentindo toda a espiritualidade amiga desta casa, que vem nos abraçando, nos envolvendo, nos dando consolo, o conforto e tudo aquilo que nós necessitamos. Vamos desta forma percebendo que do alto desta casa vai caindo sobre todos nós uma chuva de energias que vão nos refazendo de todas as energias gastas durante toda a semana. Vamos dessa forma agradecendo a Deus, nosso Pai Maior, pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui mais uma vez nesta tarde para recebermos tudo aquilo que necessitamos, seja o consolo, seja o esclarecimento, seja a esperança, enfim, tudo aquilo de que necessitamos. E desta forma, agradecido que estamos, vamos neste momento pedindo que o nosso irmão maior, Jesus, leve até Deus, nosso Pai maior, como sinal do nosso agradecimento, a oração que Ele nos ensinou quando aqui esteve. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E nessa mesma sintonia de paz e de amor, vamos trazer o nosso irmão que nos trará os ensinamentos de hoje. Você quer que coloque uma cadeira aqui? Eu vou colocar a cadeira aqui. Não, deixa aqui. Facilita, né? Tô com problema ciático, tá meio complicado ficar muito tempo em pé. Troca. Nessa não dá mais. Vai no banco, troca. Então, vamos fazer sentado, né? Onde é diferente. Bom, então o tema de hoje, não está ali, né? O nada, pergunta 982. O que é o nada? Você já parou para perguntar o que é o nada? Então alguém pergunta coisa para você, como é que está acontecendo alguma coisa? Não, não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada? Vamos pegar um pouquinho lá atrás, pegar uma concepção lá no início dos tempos, lá na Índia, tem um livro sagrado chamado Bhagavad Gita, né, que Cântico ao Senhor. Tem um trecho lá que Arjuna e Krishna estão tendo um diálogo. O livro é muito legal, se vocês puderem ler, vocês vão gostar. E num dos questionamentos, Krishna fala o seguinte para Arjuna, né, que aquilo que nunca existiu jamais existirá, da mesma forma que aquilo que existe jamais deixará de existir. O que é o nada? Nós não conseguimos conceber o nada. Dentro do Espiritismo, o nada não existe. Não é porque eu não enxergo, porque eu não sinto ou que eu não pego, que não exista. Não é? Tudo é alguma coisa. Nós temos uma concepção hoje, principalmente do pessoal mais materialista, que nós somos frutos do acaso. O acaso criou o universo, o acaso criou os planetas, criou o céu, criou a gente, criou as plantas. O acaso. O que é o acaso? Como é que é algo, o acaso? De repente, do nada, né, surgiu alguma coisa? Surgiu alguma coisa do nada, então nada não era a ausência de alguma coisa. Tinha alguma coisa ali, que a gente não consegue conceber. Só que a gente já começa a acreditar que o que existe é aquilo que eu posso explicar dentro da minha visão, é aquilo que eu posso ver dentro da minha concepção e daquilo que eu compreendo dentro do que eu vivo. Mas isso não significa que o universo, que a vida, que tudo isso seja aquilo que eu acredite. Porque na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é Deus,
e os Espíritos definem Deus como causa. Em nenhum momento os Espíritos dizem que Deus é um homem sentado num trono de barba branca e comprida. Em nenhum momento os Espíritos dizem que Deus é um ser antropomórfico, né? Com perna, braço. A gente não consegue conceber Deus. Deus é a causa. Deus é o princípio inteligente de tudo. E nós chamamos de Deus, né? Nós podemos dar qualquer nome, mas nós chamamos de Deus. Por quê? Porque nós começamos a colocar a nossa concepção humana, a concepção cristã, a concepção budista, islâmica, ateia, mas tudo isso que a gente insiste em nomear como sendo verdadeiro, como sendo claro e objetivo, não faz parte da realidade. É uma concepção humana. Nós vamos ver também lá no livro Céu e Inferno, onde Kardec diz, né, que tem 4 princípios para a vida futura, para os gozos da vida futura. Um deles é morrer cedo, que as atribulações são menores, mas também não te garante uma boa, vamos dizer assim, algo profundo. A segunda é o tempo da sua doença. Quanto mais tempo, né, maiores as dificuldades na vida. Então, vamos dizer assim, você voltaria lá para a espiritualidade um pouco melhorado, mas também isso não te garante nada. A terceira, conhecimento religioso ou espiritual. Conhecer o espiritismo. Kardec mesmo fala que isso não adianta nada. Porque se fosse desse jeito, quem não fosse espírita, quem não fosse católico, quem não fosse evangélico, não teria direito, né, aos gozos futuros. Qual é a única coisa que garante para a gente gozos futuros, uma vida espiritual melhor? É a prática do bem. É a prática do bem. Então, portanto, se você não pratica o bem, tudo que você faz, tudo que você diz, todo o teu conceito filosófico, todas as coisas que você vive, não te dá nada. Porque o que acontece? Na hora de verificar as coisas, vamos dizer assim, de verificar a sua jornada terrena, o que você fez? Conheço a Bíblia do primeiro ao último versículo, conheço os outros sutras, outros livros sagrados, conheço o Evangelho, a codificação inteira, mas o que você fez de bem para o outro? Nada. Então, o espiritismo é um negócio engraçado, ele faz propaganda contra ele mesmo. Você não precisa ser espírita para gozar, ter uma vida futura legal. Você precisa ser bom. E para ser bom não precisa ser espírita. Precisa praticar. Então, quando eu fico colocando a minha visão, o meu conhecimento, como se isso fosse garantir para mim lá no futuro uma existência melhor, eu estou sendo apenas um egoísta. Estou sendo um fariseu, mas eu estou esquecendo de praticar o bem. Mas o que isso tem a ver com nada? Porque eu não retorno, a gente não vem para a vida aqui terrena de mão vazia. Enquanto a gente está na espiritualidade, né, nós temos lembranças de outras existências, de outras vidas, encontramos, conversamos, planejamos, organizamos o nosso reencarno. Então, quando eu retorno para cá, eu não retorno vazio. Né? Eu não retorno um ser vazio. Eu não retorno uma pessoa sem história. Eu não retorno um ser que não tem um passado. Eu posso não me lembrar no momento, mas que ele está dentro de mim. Então, nada dentro de mim não existe. Eu já venho com alguma coisa. E é isso que me dá, né, a percepção de que há algo futuro, que há algo melhor, que há uma vida futura melhor. Mas ela só vai vir quando eu entender a prática do bem. E o que é praticar o bem? O que é praticar o bem? É quando eu não me defino como melhor que ninguém, quando eu
não tento mostrar para o outro que o meu conhecimento, a minha informação, a minha dor, o meu sofrimento. Já viu que tem muita gente que fala assim, olha, eu vim lá não sei da onde, eu passei por um monte de problemas, eu perdi família, eu perdi emprego, eu não sei o que, mas eu superei e cheguei aonde eu estou hoje. Não conta? Né? Todas as dores e todas as situações que você passou, mas se tudo isso que você passou, você não praticou o bem, de que serviu? Do que serviu? Eu venho no centro toda semana, todo sábado, toda quarta-feira, eu estou aqui. Estou ouvindo o palestrante, estou ouvindo o curso, estou participando do curso, tá legal. Saí daqui, não faço nada de bem para ninguém, nem para mim, nem para o outro. Eu não faço mal. Não faço bem, mas o mal também não faço. Aí quando você desencarna, você chega lá, você descobre que, poxa, por que eu não vou? O que você fez de bom? O que você fez de bem? Quem você ajudou? Para quem você estendeu a mão? Que reforma íntima? Que reforma pessoal? Que mudança de comportamento você teve? Hoje nós vivemos num mundo aonde a gente fala muito e faz pouco. Nós não vivemos o bem. Aliás, talvez o que menos a gente está fazendo nessa fase de existência é o bem. Mas estamos culpando todo mundo pelas agruras, pelas dificuldades. É sempre o outro que é culpado, é sempre o outro que é responsável, é sempre o outro, é o outro, é o outro, e eu sou sempre a vítima. Eu faço a minha parte. Qual que é a tua parte? Aí eu oro todo dia, eu faço minha prece todo dia. Eu vou no centro, eu vou na igreja, tá? Mas qual foi a última vez que você fez o bem para alguém de verdade? Ah, mas veja bem, né? O cara estava fedendo, morador de rua, estava fedendo, não dá certo. Ah, o outro é de outra igreja, eu vou ficar me preocupando com ele? Não, eu tenho que me preocupar com os meus. Pô, mas ele estava caído, ele estava doente. Esse é problema meu, esse é problema da outra igreja, de outra pessoa. Eu não me envolvo com ele. Ele não é da minha religião, ele não tem a mesma visão minha de mundo. Então, para que eu vou viver com ele? Você é bom? Você está praticando bem assim? Então, nessa questão, a gente vai começando a fazer um monte de reflexões de como é que é o nosso comportamento. Você vê quando Kardec fala em céu e inferno, que a vida breve, né, provoca poucas atribulações, porque é bem rápida, mas a doença, quanto mais longa, ela dá um certo benefício. Por quê? Porque você aprende com a dor, né? Você aprende com essas loucuras. Inclusive, teve uma entrevista de uma pessoa que vivia muito com o Chico, e aí o entrevistador perguntou para ele, na concepção do Chico, qual é a melhor morte? Porque todo mundo quer morrer dormindo, né? Quer morrer em silêncio, quer morrer na polpa. É igual um passarinho. Fechou os olhos e morreu. Aí Chico fala, não, a melhor morte é aquela sofrida. Aquela com mais dor, aquela com mais dificuldade, aquela com... É claro que a gente não quer. Ninguém é hipócrita de falar o que é isso. Né? Se a gente pudesse livrar disso, é claro que a gente quer. Mas, se acontecer, procurar viver da melhor maneira possível. Sendo uma lição para as outras pessoas. De superação, de fé, de crença, de bondade. Isso é fazer o bem para alguém. É quando alguém mira em você, no seu exemplo, na sua atitude, naquele momento mais difícil, mais complicado, e você quer ajudar o outro, você quer fazer o outro. Você não está chorando e reclamando, Deus me ajuda, me livra dessa... Não. O que eu posso fazer? O que isso quer me ensinar? O que isso quer me ajudar? Aí ele coloca a terceira, que é o quê? O conhecimento, estudar. Claro que o estudo ajuda, né? Vai esclarecer, vai mostrar o que a gente tem que fazer, como tem que agir. Mas ter conhecimento e informação e não praticar o bem, não fazer a prática do bem, para que serve? E o que a gente mais faz hoje, em muitos ciclos religiosos, e até mesmo espiritualistas, é mostrar para o outro que eu tenho conhecimento da informação, que eu sou uma pessoa inteligente, que eu sou capaz.
mas eu não sou bom, eu não sou gentil. Eu não entendo que cada um está no tempo, no seu processo, na sua aprendizagem. Né? Não é isso que Deus faz com a gente? Olha, você vai reencarnar, vai passar por um monte de situações, porque agora é o teu processo. Daqui a pouco você melhora, vai em outros períodos e vai aprendendo. Mas a gente não, a gente quer que o outro faça o que a gente acredita que é certo, que se não fizer, você está errado. E aí o que a gente faz? A gente vira Deus, porque a gente começa a dizer que Deus não vai perdoar, que Deus vai te punir, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, que isso não é coisa que é aprovada por Deus. A gente começa a criar coisas para justificar muitas vezes, né, a dor e a angústia que a gente provoca no outro. Então, esse nada que a gente tanto fala, que o Espiritismo não crê, nós não temos como acreditar no nada, porque nós somos fruto não do acaso, mas de uma causa que a gente não consegue explicar. Não é porque eu não vejo, não é porque eu não entendo que o mundo é assim, que o universo é assim. A vida no universo é só o planeta Terra, eu não sei. A gente vai ver lá na Revista Espírita narrativas de Kardec com espíritos de outros planetas. Está lá, né? Está na própria codificação. Nós vamos encontrar com Chico. Mas não que a vida de outros seres do universo tenham que ser exatamente como nós, com duas pernas, dois braços, cabeça, tronco mesmo. Eles podem ser diferentes. Por quê? Você sabia que se a gente for para hoje viver lá em Marte, se a gente ficar 2, 3 anos em Marte, a gente não pode mais voltar para a Terra, porque o nosso corpo vai ser modificado geneticamente, a gente não vai conseguir mais viver no planeta Terra. Por quê? Porque cada planeta tem uma constituição, né? Orgânica, química, fisiológica, tudo isso. Então, Deus, essa causa, ela é tão bem conduzida, por isso que não dá para entender como alguém acredita no acaso. Mas se acredita, tá legal, vai viver no acaso. Que tudo seja no acaso. Tudo tem um porquê. Tudo tem uma forma, uma organização, um jeito. Né? Como é que tantos planetas giram em torno do Sol e nenhum se choca? Já reparou? É Lua, é o planeta, são cometas, são tantas coisas, e esse planeta vai rodando em um e vai rodando no outro, e uma galáxia roda em uma e roda em outra, e nessa sincronia ninguém se choca. O que é o infinito? Para nós aqui na Terra, o infinito é a Terra. Se eu não posso sair daqui, se eu não consigo ver além de certa distância, eu não consigo conceber quanto tempo eu vou demorar, por exemplo, para chegar em determinado local a pé ou de outra coisa. Onde é que fica o infinito? O homem do século XIX, XVIII, que não tinha avião, não tinha foguete. A Terra era o infinito. O universo é infinito? Para nós, pela distância, para nós que vivemos 70, 80, 90 anos, ele é infinito. 13 bilhões de quilômetros, né? 13 bilhões de anos-luz, que é uma coisa absurda para a gente ele é infinito. Mas é infinito de verdade? Será que depois desse universo que a gente tem aqui, não existem outros universos? Por que não pode ter? Mas é impossível. É impossível? O que é impossível? O impossível é igual nada, né? O impossível ele existe até alguém fazer alguma coisa. O nada é o nada até alguém descobrir que naquele nada tem alguma coisa ali. Então, dentro dessa concepção espírita que a gente vive, da codificação, do que Kardec nos traz, que os espíritos nos trazem, ele mostra justamente isso. Essa causa primeira de todas as coisas vai nos trazendo informações conforme a nossa compreensão, a nossa capacidade evolutiva. É como se fôssemos crianças que começam a estudar, que aprendem uma coisa de história, uma coisa de matemática, aí nós vamos evoluindo, esse conhecimento de história, matemática e de língua portuguesa vai aumentando, aí terminamos o nível fundamental, vamos para o médio, isso vai aumentando o conhecimento,
Aí vamos para uma faculdade, esse conhecimento vai aumentando, vamos fazer mestrado, doutorado, pós-graduação, e isso vai evoluindo e vamos aprendendo mais. Então, o que um pós-doutorando em física, ele sabe, é muito mais do que uma criança no primário. Mas aquela criança pode evoluir a tal ponto que vai chegar um dia que ele vai ter tanto ou mais conhecimento do que esse pós-doutorando. E é assim que o universo vai evoluindo de uma forma que nós não conseguimos conceber. E por isso nós vamos criando histórias, mitologias, né, lendas, porque senão a gente se perde, a gente precisa de alguma coisa que seja palpável para a gente, que dê para a gente um sentido de pertencimento no universo. Então, quando a pessoa vem e te conta uma história, te fala isso, aquilo, outro, ele não está errado, como você também não está errado. É uma forma que cada um tem de poder explicar aquilo que ele não consegue explicar. Sei que vai ser uma coisa meio filosófica, né? Uma coisa meio difícil de entender. Mas nem tudo tem uma explicação clara, nem tudo tem uma explicação lógica. Então, o nosso nada, igual coloca na pergunta, ele é concebido dentro da nossa ignorância. Se eu não posso explicar, se eu não posso entender, se eu não posso compreender, eu crio uma palavra, eu crio uma expressão, o nada. Mas esse nada não quer dizer que ali seja isento de alguma coisa, seja vazio de alguma coisa. Porque até o vazio tem ar no meio, né? É igual esse copo, eu posso tomar toda a água dele. Ele vai ficar vazio? Não. Vai ter ar aqui dentro. Você vai ver o ar que está no copo? Não. Ele está cheio de nada? Não. Como a gente também não está. Então eu preciso começar a entender isso. Por isso que é importante, a teoria é importante, o conhecimento é importante, a vivência é importante, mas praticar o bem. O que é praticar o bem? Eu abrir para mim mesmo, né, essa minha capacidade de ajudar o outro, de não ser egoísta, não ser materialista, não ser hedonista, de entender que o outro precisa de ajuda e eu também preciso. Todos nós aqui, um precisa do outro. Dependendo da proporção de cada um, todos nós dependemos um do outro. O comerciante ele precisa do cliente. O empresário de uma grande indústria precisa de cliente, de gente que compra, de gente que produza, de gente que crie o produto. O cliente precisa de alguém que produza, que venda, né? Então, cada um de nós aqui temos uma dependência do outro. Quando eu tenho uma visão espiritual diferente dos outros, não significa que eu tenho que me afastar do outro. Não significa que eu tenho que viver isolado do outro. Por quê? Porque cada um tem um tipo de conhecimento e informação que pode me ser útil, pode me ajudar. Só que a gente tá fazendo o quê? A gente está se afastando das pessoas, a gente está segmentando as pessoas. Nós estamos transformando as pessoas como se fosse mercadorias de supermercado. Então, cada um tem uma prateleirazinha lá que você procura quando precisa. E nós não somos prateleiras de supermercado, nem produtos de supermercado. A gente precisa estar junto, trocando experiência, trocando ideias, conversando. Às vezes eu não quero saber da sua crença, você não quer saber da minha. Mas às vezes eu preciso de conversar com alguém, eu preciso trocar ideia com alguém, eu preciso de uma informação. Às vezes eu preciso de companhia, alguém para dar risada, né? Alguém para... E aí, como é que tá? Para sentir que eu faço parte do mundo. Agora, se eu vou me isolando, vou me afastando, vou criando esse vácuo por causa de compreensão, de crença, quando eu desencarno, o que vai chegar lá? De repente, aquele que você falou que não servia para nada, que não prestava, que isso, aquilo, outro, ele está lá na frente e você está aqui atrás. Porque ele praticou bem. Ele procurou modificar, ele procurou se transformar. E você ficou preso na sua soberba,
achar que você estava certo em tudo, que você sabia tudo. A gente não sabe tudo. A gente veio para cá, nesse sábado aqui, porque estava com dúvidas. Alguma dúvida, não estava se sentindo bem, não estava legal, estava preocupado, estava ansioso, estava tentando entender o porquê que as coisas estão acontecendo na sua vida do jeito que estão acontecendo, né? Procurar uma religação com esse Deus interior, com esse Deus maior que a gente concebe. Mas todo mundo vem para cá porque está precisando de alguma coisa. E a casa espírita tem uma coisa, isso eu admiro muito no espiritismo, depende da crença, é que a porta está sempre aberta. Naquele dia, naquele horário, a porta está sempre aberta. Ninguém vai perguntar para você de onde você veio, o que você acredita, se você vai ficar, não vai ficar. Não. Você vai entrar, você vai sentar, você vai ouvir. Se te fazer bem, na outra semana que vem você está de volta. Se não te fazer bem, você vai seguir seu caminho. E às vezes você vai ficar aqui 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos e vai embora. E depois de 15, 20 anos, retorna. E você vai ser recebido como se nem tivesse ido. Porque o Espiritismo foi feito justamente para isso. Ele não foi feito para segmentar, ele foi feito para alinhar as pessoas. A gente vem, conversa, troca ideia, coloca informação no dia que a gente vê o mundo, mas você não precisa acreditar. Porque o próprio Kardec falou, não basta ser espírita, não basta você saber toda a codificação se você não praticar, se você não vivenciar a caridade, não vivenciar a bondade, não vivenciar essa união entre as pessoas. Você vai ver muita gente falando, mas o espiritismo isso, o espiritismo aquilo, não tem problema, sabe? Não tem problema isso, não é isso. O espiritismo não foi feito para ser uma crença hegemônica, uma religião hegemônica. Na verdade, tem que colocar bem claro, Kardec não criou uma religião, nem Jesus criou uma religião. Quem criou religião fomos nós. Jesus não criou o cristianismo. Ele não chegou lá, a partir de hoje vamos criar, vai ter uma crença religiosa baseada nos meus conhecimentos e a gente vai fazer assim, assim, assado. Não fez isso. Nem Kardec fez isso. Kardec fez uma filosofia, fez um estudo, uma forma de ver a vida, mas essa concepção de religião, sabe, de significado, foi nossa, nós que criamos isso, não foi ele, nem os espíritos. Nós praticamos o espiritismo do jeito que a gente acredita, né? Que vai ser melhor em tudo. Mas Kardec fez isso? Não. Os espíritos fizeram isso? Não. Jesus fez isso? Também não. Jesus só veio e falou. Ele veio e ensinou, né? Passou informações, como agir, como vivenciar. Aí o que as pessoas fizeram com o conhecimento dele, a forma dele, foi das pessoas. Jesus separou o mundo entre cristãos, os muçulmanos, entre judeus e outros. Não foi Jesus que fez isso. Foi a gente. Nós que criamos as nossas panelinhas, né? As nossas tribos. Foi a gente, não foi Jesus. E dentro do Espiritismo é a mesma coisa. A gente acredita que a melhor forma de se viver é praticando o bem, a caridade, a fraternidade, respeitando o outro, entendendo o outro, auxiliando o pessoal de lá e o pessoal de cá, tendo esse intercâmbio, mas não prendendo ninguém. Não tem sacerdote espírita. Não tem conversão para o espiritismo. A gente não tem isso, não faz parte. Eu não sou eu estou aqui conversando com vocês, mas eu não sou um sacerdote espírita, eu não sou alguém que eu fui fazer um curso teológico e fui nomeado para tal, não. Como amanhã, ou na quarta, ou no outro sábado, pode ser um de vocês vindo aqui que estudou uma parte da codificação e falar um tema. Que é isso que é bacana, a gente é conversar, trocar ideias. Você não precisa ser um teólogo espírita, você não precisa ser um bacharel espiritismo, não, você basta apenas
olha, eu estudei um assunto, eu posso falar, eu posso dizer o que eu penso. É essa filosofia, é abrir espaço para que todo mundo trabalhe, para que todo mundo se manifeste. Quem está certo e quem está errado? Se você for olhar as perguntas dos livros, elas são claras e objetivas. Mas como você vai interpretar é um jeito pessoal teu. Elas são bem objetivas ali, bem claras. Mas a gente quer sempre colocar uma pitadinha, né, do nosso conhecimento, da nossa informação. E para... Já está na hora, senhor. Então, para a gente ir já encerrando, entender que o nada não existe, porque se ele existisse não seria nada, seria alguma coisa, né? Que a vida futura, ela já está dentro da gente, porque a gente já trouxe dentro da gente lembrança da vida espiritual. A gente não veio para cá sem nada, né? Sem bagagem, a gente veio com uma bagagem, e essa bagagem está dentro da gente. Quando nós retornarmos, muitas bagagens negativas, desajustadas que nós trouxemos, ficarão aqui. Nós vamos levar uma bagagem melhorada, transformada, né? E para fazer isso, para chegar lá, uma bagagem bacana, né? Não dá excesso de bagagem, o que vai ser verificado da gente? O que você fez de bem? O que você fez de bom para as pessoas? Não vai ser a quantidade de diploma, certificado, de curso, de propriedades, de casas que você conseguiu. Não. O que você fez de bom, de verdade. Não esperando alguma coisa. Não esperando bônus hora. Não esperando uma recompensa. Não esperando que alguém te reconheça. Você fez de coração. Você fez porque você percebeu que aquilo era o correto. Que aquilo era bom. É isso que vai fazer a nossa diferença na hora de retornar, e que a gente possa ter uma vida futura, de retorno futuro muito melhor. É uma breve reflexão para a gente pensar um pouquinho durante a semana.